Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmão. Hoje nós vamos falar dos 144 mil, amém? Dos 144 mil, se eles são literais ou se são espirituais, amém? E eu já vou dizer para os irmãos o que eu penso. O que eu penso aqui que é espiritual, amém? Não é literal. Como se fosse salvar só apenas 144 mil. Amém? Não, irmãos, não é isso. Mas é um número que o Senhor colocou ali, ele é espiritual, amém? Ele não é literal. Quando é literal, é algo que vai ser assim, 144 mil, amém? E não é. Amém? O Senhor está deixando aí revelação, um juntamento do seu povo. Amém? E ele colocou o número de 144 mil. Como você vê também, a terça parte dos anjos caiu da terra. Amém? A terça parte dos anjos caiu da terra. Aí na hora para outra você vai ver que o Senhor vai dizer lá em Zacarias capítulo 13, isso mesmo, capítulo 13, versículo 9, ele vai dizer assim que vai passar a terça parte dos homens, vai passar a terça parte dos homens no fogo. Amém? Passará a terça parte dos homens no fogo, para provar eles como prata e ouro. Amém? Para eles ser aprovados pelo Senhor. Amém? Então você vai ver que o Senhor não vai te salvar só a terça parte. Amém? Não será só a terça parte. Amém? Mas é um número literal, é um número espiritual, a mesma coisa que ele disse, a terça parte dos anjos caiu da terra, nós não sabemos a quantidade, mas é como ele dissesse, ó, a terça parte caiu, mas eu vou pegar a terceira parte, como dizer, né? Terceira parte dos homens e colocarei no lugar dos anjos. Amém? Porque é isso que Deus vai fazer, né? A terça parte caiu, ele vai pegar a terça parte dos homens e colocará no lugar. Amém? Por isso Deus fez o homem. Amém? Para colocar no lugar dos anjos caídos. Aqueles que rejeitaram, Deus fez os homens para estar no lugar deles. Amém? Será vergonha para eles. Amém? Eles perderam o posto deles e serão colocados homens. Amém? No posto deles. Homens que aqui na terra amaram a Deus. Amaram ao Senhor Deus. Amém? Quando eles chegar lá, não vão cair. Amém? Por quê? Porque amaram ao Senhor Deus aqui nessa terra, irmão, sem o corpo estar glorificado, sem nada. E os anjos não, tinha corpo glorificado. Amém? Tinha vida eterna, tudo bonito. Só que eles tinham o quê? O livre-arbítrio. Amém? Só que eles desejaram e fizeram coisas dos seus próprias vontades, fizeram aquilo que eles quiseram. Aí Deus jogou a terça parte deles na terra e fez os homens com a intenção de colocar a terça parte deles no céu. Amém? Só que é um número espiritual, amém, irmão? Um número espiritual. Amém? Eu vou dizer aqui que vai ser só a terça parte que vai ser salvo. Amém? Mas o Senhor deixou assim. Amém? Algo literal, algo espiritual. Então você vai ver que esse número aqui, irmão, eu já falei com você, para mim é literal, é espiritual, amém? Não é um número que vai ter os 144 mil na grande tribulação. Não, você vai ver que aqui é o povo de Deus, irmão. Aqui é toda a igreja, irmão. Aqui é toda a igreja de Deus, judeus e gentios, unidos no corpo do Senhor Jesus. Amém? Então vamos começar fazendo a leitura, amém? Para não ficar minhas palavras, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto, amém? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpitas, que tocava com as suas harpas, e cantava como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144
mil que foram comprados da terra. Amém? Comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícia, dízimo, como primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca, vou colocar mais para cá para dar para ver. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aí para aqui. Aí vai vir uma pregação, amém? Porque aqui o capítulo 14 é uma pregação. Ele vem no início, traz primeiro o povo de Deus aqui reunido, depois vem a pregação chamando o povo para o arrependimento, depois vem outro anjo e fala com ele, sai dela, povo meu. Na sequência, vem outro anjo para falar que aqueles que colocaram a marca vai ser jogado no lago de fogo. Aí depois vai vir aqui nesse ponto que vai vir falando o quê? Que vai vir falando que aqui está os santos, os mártires, a paciência. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e é fiel em Jesus. Amém? Podia até ter usado esse texto aqui em Lucas. Mas você vai ver que está falando isso. E aqui é o arrebatamento da igreja. Amém? Só que nesse arrebatamento aqui, mostra o Senhor colocando a sua premissa no celeiro, mas também aqui está mostrando também o Senhor queimando o choio, queimando o povo rebelde, amém? A ira do Senhor, amém? Aqui é a ira do Senhor, é ao lago de fogo, amém? Só que aqui já está um resumo de toda a pregação do Apocalipse. Eu amo o versículo 14. Ele é todo o Apocalipse completo. Só que tá tudo aqui dentro, amém? É muito linda essa pregação aqui. Quando eu era mais... quando eu estava aprendendo, era o que eu tinha mais vontade de pregar na igreja, irmãos. Era esse capítulo aqui. Ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Que é muito lindo. Vamos aqui, né? Ficar falando tão lindo assim que... Então você vai ver que aqui primeiro vai falar, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Estava onde? O Cordeiro sobre o monte Sião. Vamos ir atrás sobre o monte Sião, amém? Vamos em João 12, 26. João 12, 26. João 12, 26. E tá assim, ó. E tá aqui assim, ó. E se alguém me servir, siga-me, e onde eu estou, ali estás também, o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrarás. Ele já disse aqui que no versículo 26, no capítulo 12 de Apocalipse, que aonde que o Senhor Jesus estiver, ali o servo dele vai estar. Você vai ver que lá em Apocalipse 14 vai dizer o quê? Que o Cordeiro estava no Monte Sião e ali estava quem? Os 144 mil. Jesus disse que aquele que, se alguém me serve, siga-me. E onde eu, aqui na minha palavra está assim, estiver, mas é eu estou, tá? No grego está escrito eu estou. Essa palavra está errada. Mas mesmo se estiver, eu estiver, amém? Mas é eu estou. Ali estarás também o meu servo. Amém? Aonde que ele se encontrar, ali também estarás o servo. Amém? Acho que isso tem até também lá em Apocalipse, aqui em João 14, quando vai falar assim, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Aonde que o Cordeiro estiver, ali estará a noiva, ali estará judeus e gentios no corpo de Cristo. Amém? Só que se torna a noiva. Amém, irmão? Se torna a noiva, a igreja. Amém? Hoje,
nós temos na nossa cabeça que a igreja é, só os gentios, amém? Os judeus são os rejeitados, os judeus, Apocalipse é para os judeus. Não, a igreja é judeus e gentios, amém, irmãos? A igreja é judeus e gentios. Primeiro entra a plenitude dos gentios. Depois, irmão, vai entrar a plenitude dos judeus. Eles entram no final e Cristo vem. Amém? Vamos aqui agora para Isaías. Amém? Você viu que primeiro Jesus disse, o que o Senhor Jesus disse? Que aonde que ele estiver, ali também estarás o seu servo, aonde eu estou. E aonde que ele estava ali quando ele estava pregando? Em Jerusalém, né, irmãos? Em Jerusalém. E o Senhor, é ali que o Senhor vai reinar, irmãos. É ali mesmo, só que ele vai purificar essa terra com fogo, ele há de purificar essa terra com água, ele há de limpar essa terra, amém? Aqui em Isaías, Isaías capítulo 2, vai falar assim: a palavra que veio a Isaías, filho de Amós, deixa eu ver aqui, dá para ficar assim. A palavra que veio que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se afirmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a eles todas as nações, correrão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, buscamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos sirvemos os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderás a muitos povos, e estes converterás as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderás mais a guerra. E você já viu que é contexto para o tempo do fim, irmãos, amém? Primeiramente é contexto para o tempo do fim. Não haverá mais o que? Guerra. E primeiramente, quando o Senhor Deus aqui, quando tinha Jerusalém ali, era o que? Era as tribos. Aqui ele está falando o que? E acontecerá nos últimos dias que se afirmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, que afirmará a casa do Senhor no cume dos montes. A casa do Senhor estará em cima de um monte. Amém? Você vai ver que a Nova Jerusalém, quando João olha, ele está olhando para onde? Para cima de um monte. Amém? Em cima do monte ele vê a casa do Senhor. Amém? A Nova Jerusalém, quando ele olha. Então você vai ver que ele está falando aqui que da casa do Senhor sairá leis. E você está vendo aqui que está falando de nações. E se levará por cima dos outeiros e congregarão a ele todas as nações. E você sabe que antes, quando era no passado, era só para as tribos. Ele agora está falando nações. Amém? E de lá sairá a lei. Da onde? Aqui, ó. E aqui assim, ó. E os caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sai a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderás muitos povos. E aqui ele disse: e uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderás mais a guerra. Esse é o tempo do milênio. Ele está falando do tempo do milênio. E quando você for lá para Apocalipse 14, naquele versículo, é o milênio. Amém? Acabou de o Senhor vir, e quando o Senhor vem, ele está com os seus eleitos, iniciando o milênio. Aqui é o milênio. Amém? O versículo 2 aqui de Isaías, ele está falando um pedaço do milênio. Amém, irmãos? Por isso ele está falando que não haverá mais guerra. Hoje ainda há guerra, hoje ainda há confusão, hoje ainda há tudo que você vê aí, guerras e mais. Só que o Senhor disse que as espadas deles se tornarão inchadas e foices, que o quê? Não haverá mais guerra, mas sim haverá paz, porque o reino de Cristo é um reino de paz. Quando o Senhor vir,
vai ser um reino de paz. Amém? Então você já viu aqui no Monte Sião, dali sairá a lei. Amém? Vamos aqui agora em Hebreus. Nós estamos lendo e montando. Você está vendo que aqui é o milênio. Primeira coisa, onde que o Senhor Jesus estiver, ali estão os seus eleitos. Segunda coisa, vamos para Isaías. Aonde que estava o Monte Sião, aonde que vai sair a lei, é aonde? No milênio. Aqui é o milênio. Então você pega por parte. Isaías 2 já está dizendo sobre o milênio. João 12 e João 14 ali fala que aonde que tiver aqueles que guardaram as palavras do Senhor, aonde que tiver o Senhor Jesus, ali também estarás os seus eleitos. A mesma coisa está dizendo aqui. E olhei, e eis que estava o Cordeiro, e sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, o povo de Deus. Amém? É os primeiros pontos. E os irmãos vai somando aí, e vai lendo. Eu tô lendo pedaço de versículo, mas lê o contexto, tá? Que é o contexto todo, tá falando demais, revelação muita. Só que não dá, né, irmão? Pra me ler tudo aqui, os vídeos já é grande. Imagina lendo tudo. Aí tá aqui, ó. E tá assim, ó. Hebreus capítulo 22. Olha que lindo, né? Hebreus 22. E tá assim, ó. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Olha, nós estamos falando do monte Sião. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos. Igreja dos primogênitos, por quê? Porque é a primeira ressurreição. Primogênito é o quê? É primeiros. Tudo que é primeiro é de Deus. Tá falando a universal assembleia, igreja dos primogênitos. É a primeira ressurreição, é os primogênitos, é os primeiros que estão escritos nos céus. E o Deus e juízo de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O espírito dos justos aperfeiçoados. Como será aperfeiçoados? Amém, irmãos? O que ele está dizendo aqui nesse contexto? O que ele está dizendo nesse contexto? Aqui agora, nesse exato momento, está acontecendo uma assembleia. Está acontecendo uma reunião. Amém? Uma reunião de quê? Mas chegando ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. A cidade do Deus vivo. Aonde que o Cordeiro está? Na Sião. No Monte Sião, com 144.000. E a Jerusalém celeste, a de cima. E aos muitos milhares de anjos. Anjos de Deus. Anjos. Agora vem a igreja. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, a primeira ressurreição, os primeiros frutos da terra. Aqueles, Cristo é primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou primeiro, logo após vem o seu corpo, logo após vem a sua igreja. Amém? A sua igreja, que estás escritos no céu, que está escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos, aperfeiçoado, corpo transformados, perante ao Senhor. Aonde, irmãos, que eles estão perante ao Senhor desse jeito lindo, e igual eles estão, juntados, anjos, juntado tudo, aqui, amém? Nos 144.000, é eles aqui, irmão. É o início do milênio, é o reinado de Cristo. Primeiramente, o que você viu? João, aonde que o Senhor tiver, ali estará seus eleitos. Isaías, é um milênio, falando de quê? Que de Sião sairá a lei para as nações não terão mais guerra. Milênio, falando aqui da Assembleia do Senhor, reunião dos seus povos, amém? Juntando os anjos, juntando também a igreja, os primogênitos, a primeira ressurreição, falando dos primeiros. A mesma coisa aqui que você vai ver aqui, como primícias para Deus, primeiros frutos, é a igreja. Você já vê só nesses contextos aqui, que esses 144 é a igreja do Senhor. Agora vamos continuar, vamos para o versículo 2.
E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpas, e que tocava com as suas harpas, harpistas que tocava com as suas harpas. Olhe bem, isso aqui já vai te lembrar. Eles aqui, ó, uma multidão ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como voz de trovões. Isso já vai te lembrar o que? Apocalipse 19. Amém? Apocalipse 19, versículo 6. O Senhor Jesus ali, as bodas do Cordeiro. Olha aqui para você ver. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Reina. É isso que está acontecendo aqui. Esse cântico vai te lembrar isso. Amém? Ó, esse cântico, essas vozes já vai te lembrar isso. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpas, que tocava com as suas harpas. Amém, irmãos? E vai te lembrar aqui. E o que eles estão dizendo aqui? Voz de trovão, multidões, ó, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Reina porque chegou o milênio, é o milênio. É isso que ele está mostrando aqui. Essa Sião é o início do milênio. Aqui ele está mostrando é o início do milênio, irmão. Agora, olha, continuando. E cantava um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Que foram comprados da terra. Amém, irmãos? Olhe para você ver. Vou lá em Salmos. Salmos 40 vai falar assim, irmãos. Vai falar assim que aqueles que confiam no Senhor... Nossa. O vídeo começou a ficar grande, eu comecei a querer andar rápido, mas não tem jeito, irmão. Queria fazer bem pequenininho, bem resumido, mas não tem jeito. E tá assim, ó. Salmos 43. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muito ouvirão e temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desvia para a mentira. Olhe bem, colocaram um novo cântico na boca de Davi, está dizendo lá, na sua boca, um novo cântico. Amém, irmãos? Aqui está sendo um novo cântico, porque eles não têm parceria com o soberbo e nem com a mentira, irmãos. Amém? Mas eles folgam com eles. Amém? Eles não apoiam isso. Esses 144 é a igreja que foram comprados da terra. Comprados com o quê? Com o sangue de Jesus. Amém, irmão? Eles foram comprados com o sangue do Senhor Jesus. Vamos continuar. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Comprado como primícias. Primícias é o primeiro fruto da terra. O que nós lemos aqui, já no início, tem todo o resumo de todo o versículo. No início, o que é que nós lemos aqui? Amém? Aquela igreja, aos primogênitos. Amém? Os primeiros. Esses aqui, quando era a primícia que era dado a Deus, era qual? Todos os primeiros frutos.
Esses primeiros frutos foi dado a quem? A Deus. Foram comprados por quem? Pelo sangue de Jesus. Porque Jesus veio como carne e morreu. Amém? E esses são puros. Aí você me pergunta, irmão, esses aqui que estão aqui, que são virgens, é igual os padres, né? Eles são virgens e tal. Não, irmãos. É o que Paulo diz. Paulo fala, eu estou preparando vocês como virgens, mulheres imaculadas, puras, para Deus. É assim que Paulo está dizendo que nós somos esposa de Cristo. E ele estava preparando essa esposa sem mácula, sem ruga, virgem, para casar com seu noivo. Virgem. Amém? Igual está falando aqui, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro. Vamos aqui em Efésios 5. Efésios 5, versículo 27. Na verdade, tinha que ler quase tudo, né? Mas eu vou ler o 27, porque o vídeo está grande, mano. Para que, aí Paulo vai falar aqui, né? Usando um casamento, mulher aqui, amém? E um homem, um relacionamento, mas falando de Cristo, amém? Falando de Cristo, usando uma esposa e um homem, mas para falar da esposa de Cristo. Para que apresentei a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Ele vai falar para a santificação, purificação como a lavagem da água pela palavra. Aí tem que ler, tá vendo, irmãos? É melhor ler. Aí vamos aqui, ó. Eu vou ler aqui, mais ou menos aqui, vocês lêem o resto, tá bom, irmãos? Aí tá assim, ó. De sorte que, assim como igreja está sujeito a Cristo, assim também as mulheres seja tudo sujeita a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificação, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deves os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Agora, voltando aqui, sem o quê? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma que ele está usando o homem e a mulher, ele está dizendo no contexto que essa mulher tem que ser o quê? A igreja, você sabe que é sempre comparando com a mulher, por isso que eu vou falar mulher. Para que apresentai a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Vamos ler mais outro texto aqui. Coríntios 11, 12. Depois você lê o contexto que tem revelação linda lá, amém? Segundo Coríntios, amém, tá assim, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A Cristo, está vendo? Virgem pura a um marido. A um marido que é Cristo. Amém, irmãos? Então você está vendo que ele está dizendo aqui a mesma coisa que está aqui. Eu acabei anotando aqui errado, amém? Na verdade, eu não notei errado. Eu que olhei tão rapidamente e acabei olhando errado, amém? Mas você está vendo que ele fala aqui. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Como Paulo disse aqui. Virgens puras a um marido, a saber, a Cristo. Como? Amém? Como? Porque estou zeloso de vós
com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a marido, a um marido, a saber, a Cristo. Essa virgem, esses homens virgens e mulheres virgens aqui, irmãos, esses que foram comprados com o quê? Com o sangue de Cristo. Eles estão sendo o quê? Lavados pela palavra. Como disse lá em Efésios, eles são lavados pela palavra para que aparecer sem mácula, sem ruga, perante ao Senhor. Amém? Perante ao Senhor, como? Como uma virgem pura. Amém, irmãos? Como uma virgem pura. Vou aqui rapidinho aqui na Bíblia aqui de papel, na outra Bíblia aqui, quer dizer, porque na verdade, irmão, as traduções aqui, nossa, tem hora que você lê algo e eu acabo esquecendo, está vendo que eu escrevo? Escrevo nelas todas, só que aí eu acabo e não escrevo, lê no telefone, lê em outra Bíblia, que essa tradução está errada, eu acabo não escrevendo, aí tem hora que quando a gente vai trazer o estudo, igual agora assim, eu acabo me perdendo. Aí meu cérebro, né, começa a vir as coisas, fala, não, tem algo errado aí. Aí vamos aqui, ó, Efésios 5, capítulo 27, que ele fala, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porque santo e sem defeito. Porém, santa e sem defeito. Amém? Esses aqui. Agora vamos continuar. Você entendendo que esse povo aqui é o povo do Senhor. Igual Paulo disse, eu estou preparando vocês como o quê? Como uma virgem, sem mácula, sem ruga alguma, para se apresentar ao seu esposo. E esse esposo é quem? É Cristo. Amém? É o povo do Senhor. Esses foram comprados como primícias, é a primeira ressurreição. Foram comprados pelo sangue de Cristo. Para quê? Para reinar com o Senhor Deus, para reinar com Cristo. Amém? Por isso eles estão de pé aqui. Por isso eles estão aqui. Amém? Porque eles foram comprados, irmão, pelo sangue e eles seguiram a palavra. Agora vamos aqui, versículo 5. E na tua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Primeiramente, na boca deles não achou engano. Por quê, irmãos? Eles não, você lembra lá dos Salmos, que nós acabamos de ler, Salmos 40, que disse ali que teve um novo cântico nas suas bocas e tal. Eles não associavam com a arrogância, não associavam com a mentira, mas pelo contrário, eles folgavam com elas, eles lutavam contra. Amém? Esses aqui são isso. Vamos aqui em Sofonias. Vou colocar aqui, porque o vídeo já está grande. Vou marcar aqui, não? Sofonias, está perto de Amon, Israel. Você que está perto de Ageu. Abacuque está aqui, ó. Olha aqui, ó. É um texto, amém? Que é para o tempo do fim também. Vai ser usado ali. Ele profetiza no mesmo tempo de Jeremias, no mesmo tempo de Ezequiel. Amém? Eles são profetas juntos. Eles profetizam, são levantados na mesma época, amém? E eles estão profetizando sobre Jerusalém e sobre Judá. Amém? Nesse contexto aqui, vai dizer assim, ó. Eu vou ler o 8, mas é o 13 que é o fatal. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Ele há de levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Amém? Você já lembra de que ele há de juntar as nações e você sabe que ele vai juntar as nações aonde? No Amagedon. Amém? Vamos continuar. Porque então darei uma língua
pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvas com um mesmo consenso. Primeira coisa, irmãos, voltando aqui só nesse texto aqui, nesse versículo aqui, você vê que aqui ele junta a todas as nações para derramar o que? O furor da sua ira. Amém? Por quê? Porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Aí na sequência, você lembra de Isaías capítulo 2? O que disse? Ele há de congregar as nações, e as nações estarão o quê? Em um só pensamento, em um só coração. Amém, irmãos? As nações não entrarão mais de guerra. Agora olha o texto, o versículo. Porque então darei uma língua pura ao povo, para que invoques o nome do Senhor, para que os sirvas com um mesmo consenso, com o mesmo pensamento, com o mesmo entendimento. Amém? Os povos, juntando com Isaías capítulo 2. Agora vamos aqui no versículo 3. O que disse lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 5? Disse que o quê? Que naquele povo não achou neles nada na boca deles de vergonha ou alguma coisa assim, mas sim a boca deles, irmão, foi purificada. Amém? Não achou palavra de arrogância, de nada. O remanescente de Israel não cometerás iniquidade, nem proferirá mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Terá o quê? Paz, e deitará e não se... ninguém vai mexer com eles. É um contexto, irmão, para o tempo do fim? E ainda vai falar aqui no 15... o Senhor fala, e está no meio de ti. O Senhor vai falar, e o rei de Israel estás no meio de ti, e tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se esfraqueças as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, estás no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Amém, irmãos? Com alegria. Você leu o contexto inteiro, amém? Porque o vídeo já está grande. Então, voltando aqui, eu só quis mostrar que aqui em Sofonias está falando do tempo do fim e também está falando de um remanescente. Amém? E que esse remanescente vai se cumprir isso aqui. E na sua... Aqui, ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Porque na boca deles não foram achados enganos. Amém, irmãos? Não foram achados enganos algum. O remanescente de Israel não cometeram iniquidade, nem proferiram mentiras. Não preferiram mentiras, e nas suas bocas não se acharam língua enganosa, mas serão apacentados. O que está acontecendo aqui? O Cordeiro está apacentando eles aonde? No Monte Sião. No Monte Sião. Mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Porque o Senhor está no meio deles, irmão. O Senhor está no meio deles. Amém? Então você vai ver que esse povo aqui, que está perante ao Senhor, esses 144 mil, é a igreja. Judeus e gentios, amém? Judeus e gentios. Tem povo que vai falar que esses 144 mil são os judeus, que vão pregar no final dos tempos. Irmãos, é que aquela velha desculpa, né? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e esses 144 mil é os únicos que vai ter Espírito de Deus. É o único que vão profetizar. É isso, irmão, é fora de cogitação. Amém? Esse raciocínio aí é fora de cogitação, é contra a própria palavra. Porque não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, esses 144 mil é a igreja. É a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Esses 144 mil são esses aqui. Apocalipse, capítulo 7, vai falar. E ouvi o número dos selados,
e era 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Esses 144 são todos. Lembra primeiramente que é o quê? São 12 tribos. As tribos de Israel. Você vai ver também que Efraim, ele foi dito. Amém, irmão? Ele foi dito o quê? Que ele se multiplicaria. Espalhou as 10 tribos nas nações. Nós, irmãos, todos, quando Deus chamar as tribos, nós iremos com ele, porque Efraim se tornou uma nação. Amém? Efraim se tornou uma nação e se espalhou para cumprir a palavra que Deus disse. Falou para Jacó e essa profecia caiu sobre a cabeça de Efraim. E te farei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. O que disse também para Efraim? Lá em Gênesis, vai falar assim, que dele sairão multidões de nações. Amém, irmão? Ele não teria uma tribo, mas sim multidões de nações. Porque quando o Senhor chama as 12 tribos, irmãos, chama as 12 tribos, todos nós vamos. Amém? Claro que o Senhor morreu por causa das 12 tribos, porque ele deu palavras, profecias para Abraão, Isaque e Jacó. Claro que ele veio para restaurar as 12 tribos, isso é um fato. Amém? Mas só que nessa que ele veio primeiramente para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Ele fez o quê? Foi para os gentios, pregou para os gentios. Amém? E nessa hoje está entrando a plenitude dos gentios, mas o Senhor há de fazer aquilo que ele prometeu para Abraão, vai entrar a plenitude dos judeus. Amém, irmãos? É isso que você tem que entender. Então, primeiramente, você entende que esses 144 aqui, que foram comprados da terra, amém, irmãos? Comprados com o quê? Com o sangue do Senhor Jesus. Eles foram comprados, o cordeiro ali, molado, morto, amém? Comprado para quê? Como premissas para Deus, primeira ressurreição. Premissa, irmão, premissa era o quê? Vai para as festas, o que acontecia nas festas? Tudo que era premissas, primeiro, trazia para Deus, tirava 10% e dava a Deus. Amém? Tirava ao Senhor Deus. Tudo que era premissa, que Deus falava que é para a viúva, para o órfão. Irmãos, é porque ele estava revelando que a primeira ressurreição, do mesmo jeito que os homens pegavam os primeiros frutos, Deus também pegaria os primeiros frutos da terra, que seriam os homens que vai levantar da terra, serão de Deus e do Cordeiro e andará com eles. Amém? Porque Cristo é primícia dos que dormem. Primeiro Cristo ressuscitou. Foi o primeiro a ter a vida eterna. Mas Cristo tem um corpo. Quando ele ressuscita, nós ressuscita com ele. Amém? No espiritual, nós ressuscitamos no batismo. Mas logo que, como Cristo também ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém? Quando Cristo ressuscitou, ali, irmão, Cristo, ele é cabeça, nós somos o corpo de Cristo e nós já fomos ressuscitados com ele. Amém? Só que é claro, vai acontecer no literal, né, irmãos? Os mortos ressuscitarão. Amém? Isso acontecerá no literal. Então, esses montes aqui, irmão, é onde que Cristo disse, aonde que eu estiver, assim os meus escolhidos estarão. Nesses 144, o Senhor colocou toda a sua plenitude. Todos os eleitos, todo mundo, amém? Ele é espiritual, porque a igreja inteira está aqui. A igreja não é só 144.000, a igreja é muito mais do que isso, mas ele colocou esse número 144.000, porque esse número 144.000 vai te lembrar de Gênesis, vai ter uma contagem ali, você fazer um estudo, que eu não vou falar dele agora, porque tem 7 minutos, vai aparecer o número 144 lá. Lá na Nova Jerusalém, vai aparecer lá que os muros tem o quê? 144 lá, côvados. Amém? Esse número 144, ele vai te trazer muita revelação aqui dentro. Por isso o Senhor usou esse número 144, porque tem grandes revelações aqui dentro. Amém? O estudo fica por aqui. Amém, irmãos? Medite, estude
Olhe, tire provas, amém? Você tem que ter prova, tirar prova se eu sou de Deus, se eu estou ensinando a palavra de Deus ou não. Isso, irmão, você tem que tirar prova de tudo. Principalmente agora nós caminhamos para o tempo do fim, se levantarão muitos falsos homens dizendo aí que ensina a palavra de Deus, mas levarão muitos para o inferno. Então, medite, amém? Tire provas de mim, olhe se eu estou ensinando conforme a palavra e também me ensine, porque na verdade, irmão, do mesmo jeito que eu estou passando para vocês, vocês também podem me ensinar. Vocês podem me acrescentar com revelação, com coisas que vocês estudaram aí, que eu não prestei atenção aqui, mas vocês podem me acrescentar aí. Amém? Então é isso, irmãos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.